Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar ao superfaturamento e à superprodução com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o Pedro Feldon. E hoje a gente vai tratar de um tema que é pouco comentado no nosso meio, mas que é muito importante e relevante. Qual é o pior inimigo do apicultor? A gente está hoje aqui, na nossa bancada sem o professor Armindo. Ele está lá em Minas Gerais, no sítio Toca dos Buacos. Não de férias, claro, mas aproveitando para trazer conteúdo, né? Verdade, o professor Armindo está gravando o curso avançado de produção de própolis tipo exportação. Muito legal. A Toca dos Buacos, para quem não conhece, é a propriedade da família do professor Armindo, lá em Minas, na região de Betim ali. E há muitos anos eles produzem própolis e lá é um verdadeiro centro de pesquisa, praticamente, do própolis verde, o própolis do alecrim. Alecrim do campo, né? E está no auge da produção, né? Por isso Verdade. que ele foi lá gravar em loco para os nossos... bonita, cheia de própolis. Está fazendo um monte de live lá, mostrando muita coisa ao vivo, pessoal. Fazendo café com mel direto lá do sítio. Inclusive, o Café com Mel, que você não conhece, é o nosso programa lá no Instagram. Todo dia, por volta das 8, 9 horas, o professor Armindo entra ao vivo no Instagram e faz aquele bate-papo, chama o pessoal para conversar, chama aluno, chama o pessoal da audiência, tira aquela dúvida, faz aquela verdadeira consultoria gratuita para vocês lá no Instagram. Exatamente. Então, se você quer conhecer o nosso Instagram, entra lá no @ciadabelha e todo dia, a partir das 8, 8h30, 9 horas, o professor Armindo está entrando ao vivo para dar esse show de aula para vocês lá. Muito bom, gente. É apicultura, é conhecimentos gerais, porque o Armindo, ele é fera. Não é limitado, não. Então, vamos começar. Qual o pior inimigo do apicultor? Vamos começar a citar agrotóxico. Tem muitos problemas, muitos inimigos do apicultor e da apicultura, né? Talvez um dos grandes desses seja o agrotóxico. Por quê? O professor Armindo fala que a nossa abelha, ela tem 100 milhões de anos, mas no DNA dela não tem nada que deixa ela, que ela possa se defender, nada que tenha no DNA da abelha que a proteja do agrotóxico. Que indica, né, esse defensivo. Isso. A abelha é imune à neve, é imune a calor, é imune à seca, à fria, à chuva, tudo ela tem condição de se proteger. Ela identifica esses perigos naturais. Exatamente. Tudo que é natural, todo perigo natural, a abelha, especialmente a nossa que é africanizada, ela tem esse poder de se proteger. Mas a questão do agrotóxico, não. Por quê? Porque é uma coisa nova, é uma coisa inventada pelo ser humano. Então, não é natural. Não é natural. E isso, a abelha não tem defesa natural. Não está escrito no DNA dela. Então, isso de fato é um grande problema para as nossas abelhas. Se a gente for analisar, todo produto químico natural, tudo aquilo que está na natureza, também demorou milhares de anos para ser processado e para chegar naquela fórmula, chegar naquela estrutura bioquímica. Da mesma forma em que aquela estrutura foi se formando, foi se criando, muito provavelmente os seres que têm acesso àquela estrutura também vão encontrando mecanismos para se defender daquilo ali. E se adaptar. Se adaptar àquela nova situação. Nem adaptar, a reconhecer, na verdade, né, o que é perigoso e o que não é. Exato. Com a nossa capacidade de mudar a matéria-prima, de transformação que só o ser humano tem, você pega dois produtos, misturam e surge um produto novo com um potencial, às vezes, evolutivo ou destrutivo muito grande, né? Então, assim, a gente vê isso até na nossa alimentação. Tem muita coisa que a gente come, o ser humano come. Principalmente na nossa alimentação. Tem muita coisa que o ser humano come, alimentos processados que antes não existiam e que nosso organismo ainda não se adaptou a eles. E por isso que a gente fica tão doente. E o Pedro trouxe um ponto que faz muito sentido, é verdade mesmo, porque existem inseticidas naturais. Por exemplo, o NIM. O ninjano é um inseticida natural. Então a abelha, se ela for na flor de NIM, ela vai morrer, ela pode morrer. Mas ela tem uma defesa contra isso. A abelha, se ela não estiver com fome, estiver bem alimentada, ela não vai encostar em nenhuma planta que seja inseticida. Você quer um outro exemplo? A espatódia. Você sabe qual que é a espatódia? Não conheço. É uma planta.
Espatódia é aquele mijo de macaco. Xixi de macaco. Xixi de macaco. Ela é uma flor vermelha, tem muito em parque. Aqui no Parque Flamboyant sei, agora já sei qual é. Ela tem um botãozinho que é cheio de água. Você pisa nela e sai uma aguinha. Essa planta também é inseticida. E ela não mata as nossas abelhas. A abelha não vai nessa planta. Então a abelha tem essa no DNA dela, ela conhece quais são as plantas que são prejudiciais para ela. Mas o agrotóxico não. O agrotóxico, de fato, é uma coisa que vem fulminando as abelhas. Isso é um grande problema. Mas tem solução. Tem. Não é solução com relação aos agrotóxicos. O que acontece? O apicultor, ele como empreendedor, ele como homem de negócios, ele tem que estar preparado para solucionar esses tipos de problemas que vêm aparecendo, né? Nós temos hoje um projeto de lei em andamento que nada mais é, Tiago, do que a tentativa da gente tornar a lei uma prática que já vem acontecendo no interior de São Paulo, próximo às usinas de cana, que é o apicultor notificar, primeiramente, registrar seu apiário dentro da Secretaria de Agropecuária da sua região, tá? No nosso caso aqui, Agrodefesa, IMA em Minas Gerais, e aí tem outros vários. Cada estado tem sua secretaria. Apiário registrado, você deixa de ser alguém que não existe, passa para ser uma instituição que já existe. Um produtor. Um produtor. Deixa de ser clandestino para ser produtor rural. Produtor rural. Porque até então ninguém sabe que esse apicultor existe. Ninguém sabe que este apiário existe. E se você é apicultor, você tem um apiário, mas não tem um registro desse apiário no órgão de agrodefesa, no órgão de registro sanitário, de defesa animal e vegetal no seu estado, você não tem um apiário, você não existe. É um clandestino. Quando a pessoa escuta assim, você não tem o seu registro, parece que é uma coisa difícil de fazer, que é uma coisa morosa de fazer, mas se a gente falar assim, você não... Vamos mudar. Notificar o seu apiário. Você tem que noticiar, né? Isso. O seu apiário. E na verdade, Jandy, na maioria desses órgãos não é chamado nem de registrar. É notificação de rebanho apícola. Isso. Do mesmo jeito que o produtor rural ele declara todo ano na sua declaração de vacinação contra a febre aftosa o rebanho de gado, ele vai declarar também que ele tem X quantidade de colmeias dentro da propriedade dele. A gente fez um podcast completo falando só sobre essa notificação e registro de apiário. Inclusive, pessoal, procura lá no Spotify ou no YouTube, você vai achar um podcast, tem 1 hora, o professor dá todos os detalhes de como você faz para fazer esse registro. Tá bem completo. E feito o registro, qual que é o segundo passo? O segundo passo é você notificar por escrito todos os seus vizinhos, lavoureiros ou não, tá? Que você tem um apiário e toda vez que eles forem manusear defensivos agrícolas, inseticidas ou qualquer outro produto químico que vai ser pulverizado ou mesmo jogado na lavoura, na criação de gado, porque o pessoal pensa que não, mas existe pulverização para gado também, Thiago. Então, se você for fazer isso, o seu vizinho tem a obrigação de, com 72 horas de antecedência, te informar que ele vai fazer isso. Para quê? Para que o apicultor possa fechar suas abelhas enquanto o procedimento de pulverização ou de aplicação de defensivos seja realizado. Feito isso, o apicultor tem condição de fazer com que o seu rebanho apícola esteja protegido dessas atividades agropecuárias. Verdade. Então, olha só, resumindo, você, primeiro, registra o seu apiário. Segundo, você vai notificar os seus vizinhos que têm agricultura, que fazem aplicação de veneno, ou todos os vizinhos que você tem esse apiário, e caso eles venham fazer a aplicação de agrotóxico, eles têm que te avisar com 72 horas de antecedência. Nisso o vizinho vai te avisar e você tendo essa notificação que daqui a 2, 3 dias ou 3, 4 dias ele vai aplicar o defensivo agrícola, você vai fechar suas abelhas, vai deixá-las fechadas durante aquele dia que está sendo feita a aplicação do agrotóxico e você não vai perder a abelha. Não perde, Thiago. Não perde. Isso aí não perde, já foi comprovado entre os apicultores do interior de São Paulo que esse procedimento ele dá resultado, tá? Se o produtor não notificar e o apicultor perder abelhas, ele vai responder de forma criminal e de forma civil. Então, assim, quando você mexe no bolso das pessoas,
aí a coisa começa a acontecer. Resumo, agrotóxico é problema? É, mas tem solução e está na mão do apicultor. É o pior problema? É o pior inimigo? Não é o pior inimigo do apicultor. Por mais que seja um grande problema, gente, tem outros problemas e tem um inimigo, um grande inimigo que atrapalha muito o apicultor e a apicultura. Seriam os roubos, furtos, o ladrão mesmo de abelha? Porque a gente tem notícia de roubo. É um problema. Inclusive, lá na Paraíba, você lembra quando a gente esteve lá visitando o pessoal no sertão da Paraíba? Existem locais, Thiago, aqui no Brasil, onde o roubo de mel da sua colmeia é algo natural. É algo assim que eles veem isso com muita naturalidade. Ah não, o Thiago tem umas colmeias ali no fundo da casa dele, vamos lá pegar um mel pra gente. Vão lá e saqueiam o seu mel. E assim, com muita naturalidade. Então, a maioria das pessoas nem criam mel por conta do ladrão, por conta do furto de mel. Aqui na nossa região, nós temos isso com milho plantado. Milho na beira da estrada. Eu pensei em milho. Verdade. Dizem que o produtor de milho aqui em Goiás, ele planta, ele sabe que aquele 1 metro, 2 metros de milho da estrada não é dele. Não pode contar com ele. Não é dele, ele já nem conta ele como produção, porque o milho verde aqui vai virar pamonha. Vai virar pamonha na casa do vizinho. E o vizinho não paga nenhum centavo por ele. Gente, então, assim, é uma cultura que precisa ser revista, né? A gente acha engraçado, mas na verdade é vergonhoso. São esses pequenos, né? Verdade. Gente, você lembra aquele colega nosso de Britânia que falou que o pessoal estava roubando a mandioca plantada no fundo do quintal da tia? Não, mas então, aí assim, já é absurdo, né? Não, mas assim, essa cultura mandioca que tem imagina, que ser mudada. Gente. Essa cultura que precisa ser mudada. Então, por quê? Tem de fato realmente um problema que é a questão de furto, roubo de apiário. E tem situações que são bem graves. Tem situação que o próprio apicultor rouba de apicultor. Tem gente que chega, sabe fazer a colheita, rouba o mel, ou tem gente que destrói. Isso acontece mesmo. E o professor Arminda até ensina que tem a forma de você montar o seu apiário para evitar ou diminuir o risco de roubos. Isso pode acontecer. Tem a escolha certa, né, do local. Hoje, qualquer prática que você vai realizar, você tem que tomar alguns cuidados. Nós já tivemos colegas nossos que tiveram a caminhonete roubada dentro do apiário. Que absurdo, você não tá sabendo. Sim. O ladrão chegou com roupa de apicultor para não tomar ferroada e levou a caminhonete do colega. Tá? Então, assim, é um problema generalizado. A questão da segurança, a questão do furto, a questão da inapropriação indevida dos bens alheios, isso aí é algo de uma parte cultural e outra uma questão de segurança pública. Né? Mas o que o Thiago falou é verdade. O professor Armindo, quando ele vai ensinar a gente a instalar o apiário, ele põe alguns critérios que você tem que observar para reduzir o risco de roubo do apiário. Sim. Porque apiário, Thiago, não pode ser num local, por mais que o seu apiário seja lindo, aquelas caixas todas padronizadas, bonitinhas na beira da estrada, aquilo não pode ser visto. Porque primeiro algo que beira de estrada não é seguro para ninguém. Assim, não é uma seguro, colheita em beira da estrada. Não é seguro para as pessoas. Primeiro ponto, não é seguro para as pessoas. Por quê? Porque a abelha. Mas deixa eu me expressar melhor. Às vezes ele não está na beira da estrada. Mas está à vista. Às vezes ele está à vista. Você está passando na estrada, lá longe você vê aquele monte de caixinha branquinha, bonitinha, quadradinha, tudo lá. E tem umas que parece um prédio. De tanta melgueira em cima. Nossa, é aquele cheio de melgueira. Se for aluno da abelha, certeza chama a atenção. Chama a atenção. E aí a pessoa curiosa, a pessoa vai despertar cobiça nas pessoas. Isso é importante, porque a localização da apiário é importante pela segurança das pessoas. Não pode estar no local próximo de passagem por causa da segurança das pessoas, porque a abelha ferroa, a abelha pode ser perigoso. E pela segurança das abelhas. Sim. Exatamente. Então, o Pedro falou, se ficar no local visível, no local que o transeunte, a pessoa que está passando, visualiza aquele enxame, o professor Armindo fala, 99% das pessoas têm medo de abelha, não vai chegar perto. Mas o 1% do ladrão. Isso. 99% do ladrão também vai ter medo. Só que tem 1% que não tem. E esse 1% que pode dar prejuízo. Eu lembro de uma história, até de um cliente, aconteceu no Piauí, estava comprando terra no Piauí, você falou de abelha, de montar apiário, e falou assim, nossa, mas eu tenho história lá que ele tinha muitas caixas e levaram todas as caixas. Tem que ser assim. Chegaram de caminhão, Thiago. Chegaram de caminhão e levaram todo o apiário do rapaz. Mais de Porque 100 assim, o apiário, comércios. a gente fala que a apicultura, você não está lá todo dia.
E normalmente a pessoa tem... quem está com essa má intenção e tem esse preparo, monitora quando que você vai. Levou todo o apiário do rapaz. Só para você ter ideia, ali na Floresta Nacional, lá perto do seu pai, no INCRA, em Brasília, no DF, né? A gente ficou sabendo... Você lembra quando fizeram a apreensão daquelas colmeias que estavam irregularmente distribuídas dentro do Parque Nacional? É interessante porque aquilo foi uma ação do Estado, que retirou as colmeias de apicultores que não ilegais, que não estavam notificados e que usavam o Parque Nacional como pasto apícola. Mas poderia ter sido também alguém que chegou com o caminhão e levou, porque era num local onde você estava passando de bicicleta e você via as colmeias. Então, assim, existem esses percalços. E a abelha, gente, é uma cultura, é um animal extremamente discreto. Ele gosta de discrição. Você pode olhar, existem alguns animais que o ninho dele é vistoso, você vê de longe. A abelha não. A abelha ela sempre procura um local discreto, um oco de pau, alguma coisa assim. Até a cachopa, quando ela faz aqueles favos enormes, é no meio das folhas, no meio do coqueiral, não é? Então, naturalmente, a abelha é discreta. E ela conseguiu isso de forma natural e cabe ao apicultor respeitar a discrição da abelha. Né? Respeitar essa forma natural que a abelha tem para se proteger. A gente não está aqui poder ensinar a localização do apiário, como montar o apiário, mas lembrando, pessoal, que o professor vai ensinar isso no nosso curso gratuito. A gente vai fazer um curso gratuito agora, no dia 24 de janeiro. É uma apicultura do 0 ao milhão. E lá o professor vai ensinar como montar o apiário de uma forma que dá segurança para as pessoas e segurança para as abelhas, para você não perder sua abelha para ladrão. Tudo para todo o empreendimento, porque a apicultura a gente trata ela como um negócio e todo negócio tem um molde certo de ser feito. Não pode ser feito de qualquer jeito. Exatamente, Jandy. Inclusive, é uma das coisas que eu queria até me referir. Nós temos muitos, mas muitos apicultores. Eu posso falar que são centenas de apicultores, Thiago, que ainda não entraram para a escola, mas que começaram a trabalhar com a apicultura graças aos cursos gratuitos do professor muito Arlindo. Conhecimento, né? Muito conhecimento. Mas, então, assim, a gente está falando dos inimigos da apicultura e do apicultor. O roubo, os ladrões, são os piores inimigos? Vamos elencando aqui. É um problema grave, um problema capaz de acabar com o apiário inteiro, igual o veneno em grande quantidade, mas também tem solução. Tem solução. Então, não é o maior inimigo do apicultor. Agora vamos para uma polêmica. Destruição de meio ambiente. Desmatamento. Poluição. Esse também é cruel. É grave. É inimigo? É grave. É um grande inimigo. É grave. É ruim para as nossas abelhas africanizadas, nossa abelha com ferrão. É ruim para as abelhas sem ferrão, nossas abelhas nativas. É ruim para toda a natureza em si. Todos os animais, toda a flora. Isso é muito ruim. É um grande problema. Até para o ser humano. O ser humano também é um grande prejudicado dessa todo o ciclo, né? Que ele faz. Quando a gente ensina as pessoas a capturar a abelha com caixa-isca, a gente sempre menciona que a cidade é um dos melhores lugares para se capturar abelhas. Sim. Por quê? Porque ao redor das cidades vão sendo derrubadas árvores, vai diminuindo a quantidade de pastagem natural, pasto apícola natural das abelhas. Então elas buscam na cidade esse tipo de mudança na vida delas. Tanto abrigo quanto alimentação. E falando dessa questão da poder de adaptação da abelha, dessa condição genética que ela tem de se adaptar, ela é muito adaptável. Tanto que ela se adaptou à cidade. Hoje é muito fácil você capturar um enxame na cidade, como o Pedro falou. Exatamente. É muito fácil você achar uma abelha, uma colmeia na cidade. Ela adapta na cidade. Ela identificar o lugar como seguro, escuro, quietinho. E tendo o mínimo de pasto apícola para ela. Goiânia, a cidade, tem muito pasto apícola. Exato. Tem uma paisagismo muito grande, muito bonito. Tem muitas árvores em Goiânia. Qualquer lugar, tem muita abelha. Qualquer lugar que tenha
resto de comida, resto de alimento, principalmente de bebida doce. Sucos, elas vão... Sucos, essas coisas assim. Caldo de cana. Então, tudo, aonde tiver alguma possibilidade delas se alimentar, elas vão se alimentar. Aí nesse pontinho aí, o apicultor também já está crescendo, né? Porque a apicultura... As pessoas no lugar, antigamente, quando eu era mais jovem, a gente só via falar assim, queima, joga inseticida, joga veneno, né? Toda abelha que chegava nos lugares, as pessoas matavam. É verdade. Hoje não, já se notifica alguém para ver o que vai fazer. Já começa bem. Uhum. E essa questão da depredação, destruição do meio ambiente, ela é um grande inimigo que tem um grande herói, que salva as abelhas desse ponto, que é o apicultor. Sim. O apicultor em si, ele é uma pessoa que cuida do meio ambiente. Por quê? Porque ele sabe que precisa da natureza para produzir. Então, quanto mais natureza tem próximo do apiário, mais produção o apicultor vai ter. Então, destruição da natureza é um problema? É, mas o apicultor já tem essa consciência. Exatamente. O apicultor, por natureza, tem a consciência de preservar a natureza. E quando o apicultor se apresenta, ele é chamado. Não é só na cidade, não. A gente tem um colega que tem uma chácara e o trator ia fazer o pasto. E naquele pasto tinha uma abelha no cupim. O tratorista viu que tinha uma abelha no cupim e ele fez o quê? Chamou o apicultor para tirar a abelha. Porque se ele destruísse o cupim, ele ia levar ferroada de todo jeito, né? Ele não queria. Então, assim, salvou-se um enxame pelo fato de, fulano é apicultor, ele resolve isso aqui para mim. Se tem um apicultor na região, ele salva a abelha. Salva a abelha, porque alguém vai lembrar dele, seja na cidade, seja no campo, vai derrubar aquela árvore ali, chama o apicultor que ele tira. Vai no cupim, então... Exatamente. Verdade. Isso é um fato. Então, assim, é um grande problema, mas o apicultor, ele já tem essa consciência. Não tem que se conscientizar o apicultor, não. Tem outras produções do agro que, de fato, ainda destroem o meio ambiente para poder produzir. É natural que a pecuária, a agricultura ainda tem esse problema de ter que se destruir para poder produzir. Na apicultura, não. Então, na apicultura, ainda tem essa grande vantagem. Que na apicultura se preserva o meio ambiente. Inclusive, a gente precisa da vegetação, né? Exato. A gente... Na fazenda mesmo, a gente está num projeto de reflorestamento, de qual árvore do reflorestamento que vai dar flor, mas cresce mais rápido, que dá sombra. Então, assim, a gente tem os cuidados para... Já pensa na abelha também. E é uma certa solução. E na água, porque a abelha não é só flor. Tem que ter água também. Verdade. A gente tem limpa. Água limpa, né? Inclusive, você não está sabendo. Nesse último final de semana, eu e a Jande plantamos várias mudas lá ao redor do apiário. Eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo? Esse é o ponto que eu até ia falar agora aqui. Porque, por mais que os seus vizinhos destruam o meio ambiente, o apicultor ele tem consciência e planta. O apicultor planta. Então, por mais que tenha alguém querendo destruir, querendo matar suas abelhas, o apicultor ele tem essa consciência e vai plantar o eucalipto, vai plantar a caça-manjo, vai plantar a árvore natural da sua região. Então, ele vai plantar para poder estar sempre fortalecendo sua abelha. Exatamente. E isso é algo que... Por isso que é importante, você que está ouvindo a gente, falar de apicultura para o seu vizinho. Porque às vezes você pensa, não, eu não vou comentar com ninguém porque eu quero ter mel para vender. Eu quero ser o único vendedor, o único produtor de mel da minha região. E não é por aí. Porque se você tem mais pessoas que têm essa visão, o seu vizinho vai pensar 2 vezes antes de derrubar uma árvore. E se ele tiver uma colmeia na casa dele, se ele tiver 10 colmeias na casa dele, ele também vai produzir e ele cada vez mais vai plantar ou vai deixar de desmatar. E isso faz com que você tenha pasto apícola em abundância na sua vizinhança. É verdade. Começa daí, né? O apicultor ele tem que se apresentar apresentar a apicultura, apresentar o mel como um negócio. Como solução. Não só como um hobbyzinho assim, que dá só trabalho. Então, assim, a destruição do meio ambiente, pelo que a gente conversou aqui, não é o pior inimigo, então, da apicultura. É um grande inimigo, mas não é o pior inimigo da apicultura. Está sendo noticiado assim amplamente, assim, de vez ou outra, que está acabando as abelhas no mundo, né? De repente vem aqueles booms de notícias, assim. O desaparecimento das abelhas é um problema para o apicultor? Esse é um grande mistério que tem muitos anos que o pessoal fala dele.
Tem até um documentário, né, Pedro, no YouTube. Mais que Mel? O Mais que Mel. Mais que Mel. O Mais que Mel é um documentário no YouTube, ele é alemão. Na Netflix? Netflix? Não sei. No YouTube tem. Só que ele é pago. Você assiste no YouTube, é um documentário alemão. Ele é, não sei se é alemão ou Estados Unidos. Tem 2 países que fizeram esse documentário. E ele fala sobre esse problema mundial de desaparecimento das abelhas. É um grande mistério que está acontecendo, o pessoal está estudando muito. Chegou-se a teorias de conclusão, não é nem conclusão, mas são teorias de que pode ser por conta do desmatamento, da poluição, da tecnologia 5G, tecnologia 5G. Isso. Então tem várias teorias aí que conspiram para o que está acontecendo com as abelhas. É um mal que vários países vêm sofrendo. Estados Unidos sofrendo, Argentina, a China está sofrendo, a Austrália está sofrendo. Então vários países estão sofrendo esse problema. Mas o Brasil, a nossa abelha africanizada, a nossa abelha sem raça definida, a nossa vira-latinha, não gosto. Ela parece estar imune a esse problema. É um dos únicos países do mundo que não cai a produção, muito pelo contrário, a produção no Brasil aumenta a cada ano. E a população de abelha? A população de abelha aumenta, a nossa não diminui porque assim, o problema de mortandade de abelha no Brasil é agrotóxico, mas é pontual. Quando se perde aquele apiário por conta do agrotóxico, sabe-se que é agrotóxico. Nesses outros países, o desaparecimento não é pontual, não se sabe o que está acontecendo. Então, assim, perdem a cada ano, perde-se cada vez mais abelhas e não se sabe o motivo. Exatamente. No Brasil, quando se perde, ou é roubo, ou é fogo, ou é agrotóxico, não tem esse mistério da desaparecimento de abelhas. Não é uma coisa que acontece misteriosamente. Nem apis, nem nativo, nem... Não, nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Não acontece isso no Brasil. Então, a nossa abelha, e são as apis melíferas que estão desaparecendo no mundo todo. Aparentemente, a nossa abelha sem ferrão, a nossa abelha com ferrão, a nossa apis melífera africanizada, ela não sofre com esse mal. Então é um mal que essa abelha, esse cruzamento que surgiu aqui no Brasil, em conjunto com o nosso ecossistema, parece que fez a abelha se tornar muito mais resistente. Inclusive, essa é a conclusão do pessoal lá no filme, no documentário Mais que Mel. Eles vêm para o Brasil, tem um apicultor que deixa os Estados Unidos, deixa o Texas, vem para o Brasil para entender a abelha africanizada e descobrir como o brasileiro aprendeu a trabalhar com essa abelha porque ela é resistente aos males mundiais. E ele considera que essa abelha é que veio para ficar. Então, por mais que toda a humanidade se pereça, a abelha fica. Porque ela desenvolveu para isso. Interessante, hein? Muito legal. Muito mesmo. Muito bacana. É quase emocionante. É emocionante, a apicultura é emocionante. Tiago, voltando um minutinho, a gente estava falando do meio ambiente também. Peraí que deu a gente falava do meio ambiente, e nesse meio ambiente, a destruição do meio ambiente, também tem a questão das queimadas, que a Jane citou aqui agora há pouco. Né? E para as queimadas, existem também manejos adequados para você proteger suas abelhas. Aí vem a questão, então tá na mão do apicultor. Na mão do apicultor também. Evitar a queimada. Evitar a queimada. Mas eu falo assim, igual na nossa região nós temos queimadas que acontecem, né? Não são queimadas criminosas, às vezes é acidente mesmo lá na região que desce do Parque Florestal e vem... Para quem não conhece, nós estamos na região de Cerrado. E no Cerrado é semelhante à savana africana. Então, a queimada ela acontece naturalmente no ecossistema. Até para fertilizar o solo, né? A própria vegetação do Cerrado ela é pronta para receber queimadas. Isso. Então, sempre, ocasionalmente, acontece queimadas na nossa região. Criminosas ou não criminosas. Acontece queimada. O Cerrado está sempre sujeito a isso. Exato. Mas o apicultor, quando você tira a abelha do habitat dela e leva ela para o seu apiário, você é responsável por aquele enxame. Então, quando você tem 100 enxames espalhados no mato e o mato pega fogo, você não tem controle nenhum deles. Mas quando você tem 100 enxames no fundo da sua propriedade, todo com sal e cal no chão, acero bem feito, né? Acero bem feito. Acero bem feito, próximo da água. Vamos dizer que uma hora a coisa fica muito tensa, você precisa jogar água em cima das suas colmeias, e pode acontecer, a gente sabe disso. Então, nesse ponto, também é responsabilidade do apicultor. Existe como você se proteger contra isso. Tem sim. A gente já elencou várias
várias possibilidades do que seria o maior inimigo do apicultor. A gente chegou já ao final, assim, quem é esse maior inimigo? Tem vários outros pontos também, que não dá para levantar todos aqui, mas é questão de perca de enxames, o enxame morre de fome, falta de manejo, falta de políticas públicas, isso, predadores que chega, tem um excesso de predador, tem, por exemplo, tamanduá demais. O tatuzinho, gente. O tatu canastra. Então tem vários outros problemas que podem ser, entre aspas, inimigos do apicultor. Mas esses não são os grandes inimigos do apicultor. Definitivamente não são. Dá para monitorar tudo isso, né? Sim, a gente... Porque todos eles têm solução. A Jande e o Pedro trouxeram o ponto certo aqui. O pessoal que está acompanhando a gente, alguém deve ter percebido que todos os pontos que a gente levantou, quem é o inimigo do apicultor, existe sempre uma solução. Existe uma solução, existe a solução. E a solução está na mão de quem? Do apicultor. Do apicultor. Então qual que é o grande inimigo do apicultor? O apicultor. É a falta de conhecimento. Se ele não tem conhecimento. Porque se o apicultor não tem o conhecimento, ele não consegue evitar a mortandade por agrotóxico, ele não consegue evitar o fogo, ele não consegue evitar o ladrão, ele não consegue evitar o tatu canastra, ele não consegue evitar a enxameação, não consegue evitar a abelha visitar uma planta venenosa. Então, se o apicultor não tiver o conhecimento, o apicultor, ele mesmo perde suas abelhas. Ele é o culpado por perder suas abelhas. Ele é o que vai frustrar a própria profissão dele. Sim. Ele vai frustrar o faturamento, vai frustrar a profissão. O grande problema é se ele não se qualificar, se ele não tiver conhecimento. Exato. Eu concordo. Então, para mim, essa é a conclusão. Quem que é o grande inimigo do apicultor? É a falta de conhecimento. Embora seja uma atividade que está aí há milênios, né? Ela precisa ser estudada. Sim. Não dá para fazer extrativismo mais. E esse é um ponto importante, gente. Muita coisa se faz de uma forma intuitiva. O que é fazer intuitivo? Você pegar uma bola e soltar no meio de um monte de criança que nunca jogou bola, eles vão aprender a jogar bola. É intuitivo. A apicultura não é intuitivo. Não mais. Você pensa que é fácil criar abelha, é igual criar um cachorrinho. É intuitivo criar um cachorrinho. Dá comida, dá água, beleza, tá vivo. A abelha não é intuitivo. Você não é só chegar, cuidar e deixar um dia eu vou lá e tiro o mel. Não é só isso. Você tem uma série de manejos que você tem que fazer. Isso é extrativismo, isso é amadorismo. Isso é amadorismo. Isso é o que a gente fala, isso não é apicultor. Não é apicultor. O cara que chega a pegar mel uma vez por ano, só chega, não cuida da abelha, não dá manejo, não dá manutenção, não alimenta, não cuida do apiário, não cuida da colmeia e vai uma vez por ano só para colher mel, ele não é apicultor. Você lembra que no começo eu comentei com vocês da quantidade de pessoas, centenas de pessoas, que com o nosso curso gratuito ele começa a trabalhar com apicultura? Uhum. Chega num ponto aonde ele bate em uma barreira. E a barreira pode ser um problema desses que a gente citou aqui agora. A barreira pode ser uma dificuldade para colocar o produto dele no mercado. A venda? A venda. A barreira pode ser um problema que ele está tendo no manejo que não está fazendo com que a produção dele seja suficiente ou que a produção dele atinja o patamar que ele gostaria. Porque é muito engraçado você ver o pessoal falar: eu consegui fazer a minha produção aumentar em 300%. Aí você vai olhar. Eu vi reportagem desse... Gente, esses dias... 300%. Eu peguei o Aí eu pensei, celular... nossa, que coisa boa, né? Aprenderam a superprodução. Será que é aluno nosso? Pensei, Não, primeira coisa, né? Você corre lá e fala assim, uau, 300%. Quando a gente foi ver, Thiago, a pessoa fazia 7 quilos por colmeia de mel ano. E agora está fazendo 21 quilos de colmeia por mel ano. Aluno nosso costuma começar a produção com 30 quilos no primeiro ano. Nosso foi 30 quilos no primeiro ano. Verdade. Com pouco manejo. Quando você tem um mínimo de conhecimento, é 50 quilos. Quando você domina a superprodução de mel, você vai bater 80 quilos fácil. Tiago, então fica o convite, tá? Para quem puder, para fazer o curso gratuito. Mas, gente, não fica só no curso gratuito. Vamos se capacitar, vamos buscar mais conhecimento. Um conhecimento que tecnifique tanto a sua produção, quanto você como pessoa de negócio. E, assim, criar abelha é um negócio. Tanto é que é um rebanho apícola. Esse nome rebanho leva um negócio assim grande, né? Lembra fartura, lembra milhão. Do 0 ao milhão.
Vamos começar o seu rebanho de abelhas. Vamos fazer como a Laís e o Vinícius no último podcast nosso. O pessoal pode ver no último podcast. Verdade. Uma entrevista com a Laís e Vinícius. Eles não são apicultores. Eles são empreendedores apícolas. Eu acho que a gente, assim, até na nomenclatura, pra ver se o pessoal tem orgulho de se identificar, né? Porque... Quando você tem conhecimento, acabou. Vai embora. Você não é mais um médio. Vira a chave da... Gente, e outra coisa, para quem está assistindo a gente e ainda não tem apicultura na sua propriedade, você pode continuar criando seu gado, você pode continuar tirando seu leite, você pode continuar plantando sua lavoura, né? Até deve, porque a apicultura é pouco tempo de trabalho que você investe nela. São poucas horas por semana. Então não faz sentido no começo, você... gente, de repente você vai crescer Claro. Né? Então assim, mas a gente sabe que é algo que não é conflitante com as outras atividades. É verdade. E assim, é uma renda que hoje você não tem. Se você hoje faturasse 50 mil no seu apiário, Thiago, você tem essa renda hoje? Se você não é apicultor? Não tem. É uma renda que você não tinha de uma área que você não usava. Não usava. Exatamente. Muito bem. E, inclusive, esse é um dos grandes segredos para você tornar sua propriedade produtiva. É você conseguir fazer mais renda, fazer mais produção nela, sem precisar comprar mais terra, sem precisar fazer muitos outros investimentos. Aproveitando o que você tem lá. E a apicultura é fácil para isso. A apicultura, ela não te exige cerca nova, manutenção de cerca, ela não te exige melhoramento de solo. Assim, existe investimento? Existe. Tudo que você vai fazer exige investimento. Mas não é um investimento de uma outra cultura, de um agronegócio, né? De outra área do agro. A verdade é que o investimento da apicultura em todas as áreas do agro, todas as outras atividades do agronegócio, o da apicultura é o investimento mais barato de todos. Com menos você faz muito mais. Exatamente. Essa então, é a grande vantagem. É a grande vantagem da apicultura. Você não precisa investir a apicultura como você investe para criar gado, mas você vai faturar assim como você fatura para criar gado. Talvez até mais. Então, desvendamos o mistério. O pior inimigo da apicultura é a falta de conhecimento. Não seja você o grande inimigo do apicultor, das suas abelhas, viu? Então, busca o conhecimento, vai atrás para você não fazer a besteira com suas abelhas. Deixa eu te falar, até para isso tem solução. Tem solução. A escola de apicultura está aqui para isso. E assim, a escola de apicultura, ela não é só uma escola de apicultura, ela é uma comunidade onde as pessoas se encontram, onde as pessoas trocam conhecimento, trocam experiências, porque às vezes, assim, na minha região, na minha propriedade, eu tenho uma dificuldade que, às vezes, eu nem sei explicar o que eu tenho de dificuldade. Tá acontecendo. Aí outra pessoa pega e fala assim, tá acontecendo isso aqui. Aí eu, opa! Tá acontecendo comigo também. Tá acontecendo. Então, assim, existe essa troca de experiências que é tão valiosa quanto a própria atividade. É importante. Quanto a própria atividade. Então fica aí o convite, gente. Dia 24, né, Thiago, de janeiro. Dia 24 de janeiro começa o nosso próximo treinamento gratuito, Apicultura do 0 ao milhão. E o nome já diz tudo, gente. Eu não sei nada de apicultura. É para você. Vai começar do zero. Eu já sou apicultor. Você já fatura R$1 milhão por ano com o seu apiário? Não, então também é para você. Para você que duvida, também é para você. Também é para você. Principalmente. É isso aí, gente. Valeu. Muito bom, né? Bom demais. Gente, obrigada pela audiência. Até a próxima. Abraço, gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.